Opa! Oi, Cris, boa tarde. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Agora eu tô. Ah, Quando eu entrei, eu não tava escutando. pronto, então acho que agora resolveu. Pessoal, muito boa tarde aí mais uma vez. Dei um delayzinho aqui, porque, de novo, eu esqueci como é que fazia para ativar o ao vivo, mudou de lugar no Instagram, estava indo para o lado errado, mas resolvi. Cris, hoje a gente vai bater um pouquinho aqui a conversa, né, sobre os débitos trabalhistas e a possibilidade de dispensa de empregados, né, durante a recuperação judicial. Mas antes disso, eu queria saber de você o seguinte: como é que anda o cenário da recuperação judicial aí hoje, né? Como é que está a situação? Me conta aí um pouquinho. Bom, vamos lá. Sejam todos bem-vindos, né? O pessoal que já está aqui. O Logan sempre vai participar das nossas lives, né? Ele tem gostado, né? Vem cá. É ao vivo, é assim, né, Flávio? É, tem de tudo. Tem de tudo, tem de tudo. É o home office, assim, o da vida real, né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco do cenário da recuperação judicial aqui no Brasil. O que acontece? Muitos especialistas estão esperando aí um aumento, né, um boom nos processos de recuperação judicial no próximo semestre. Era no segundo semestre de 2020, agora virou segundo semestre de 2021. Então é um cenário assim que é instável, né? Então, como a gente não sabe para que rumo que vai essa pandemia, esse fechamento, porque uma hora fecha, outra hora abre, uma hora fecha, outra hora Verdade, abre. A gente não verdade. sabe, né, como que vai conduzir isso. Isso vai depender muito do aumento e do controle da pandemia, tá? Porque isso impacta muito. Então, quando uma empresa ela tem fecha as portas dessa empresa, né? Na verdade, Uhum. quando é determinado isso, tem diversos reflexos. Então, o fechamento de uma empresa fisicamente, a gente tem que olhar de uma forma multidisciplinar. Então, qual é o impacto disso nos contratos? Qual é o impacto disso tributário? O impacto trabalhista, Perfeito. o impacto financeiro da empresa e até interno, né, com aqueles funcionários que estão trabalhando de home office. Então, como que você consegue gerir todos esses cenários para que a empresa continue ativa no mercado? Isso é essencial e quanto mais rápido você tiver você enxergar de forma multidisciplinar, É mais verdade. rápido você vai conseguir identificar as soluções, né? Você vai conseguir ali fazer uma gestão do seu negócio muito melhor. A recuperação judicial hoje tem sido um mecanismo fundamental aí para as empresas se manterem ativas no mercado, proteger o seu ativo para renegociar o seu passivo. Só que o que acontece? Como a gente se encontra, como todos nós, né, e muitas empresas estão num cenário instável, acontece de demissão de funcionários. Tem ao passo que tem muitos, né, empregos, ofertas de emprego que a gente vê nas mídias, Sim, também sim. tem muita demissão. Então, as empresas podem demitir antes de pedir uma recuperação judicial e durante uma recuperação judicial. Eu trouxe aqui dois pontos bem interessantes, né, para a gente iniciar aí o nosso tema principal, que é a demissão durante o processo de recuperação judicial, é Perfeito. que hoje, segundo o IBGE, temos 14,2 milhões de desempregados é, no Brasil, né? Então, imagine Isso. que parte desses 14,2 milhões também foram demitidos durante uma recuperação judicial ou foram impactados por uma crise econômico-financeira de uma empresa. Então, o reflexo ali é imenso, né? Quando uma empresa ela é impactada pela crise econômica. Um outro ponto que eu trouxe é a gente enxergar um pouco como é que funciona o crédito trabalhista, né? Retomando só um pouquinho o gancho das nossas outras lives, tá? O artigo 54, então, eu trouxe aqui o artigo 54 da Lei 11.101 de 2005, que diz o seguinte: o plano de recuperação judicial não poderá prever
prazo superior a 1 ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. Esse é um ponto. O outro, Perfeito. o plano não poderá ainda prever prazo superior a 30 dias para o pagamento até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador dos créditos de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. Então, aqui a gente tem uma visão um pouquinho antes do tema que a gente vai falar, que é a demissão durante o processo de recuperação judicial. Então, eu quis trazer essa previsão para a gente ter ali como é que funciona, né, o crédito trabalhista na recuperação judicial. A gente já falou de ação de reclamação trabalhista na recuperação, já falamos do crédito trabalhista em si, né, na recuperação judicial. E eu quero que você fale um pouquinho também, Flávio, aproveitando esse gancho, como é que funciona a demissão daquele trabalhador que estava ali confortável na situação dele, né, como funcionário da empresa, e essa empresa ela é impactada pela crise econômico-financeira, tendo que se socorrer do mecanismo da recuperação judicial. Então, eu acho que aqui, além de como que funciona, né, na visão daquele trabalhador, nos direitos que ele tem na recuperação judicial, é o ponto seguinte, o trabalhador ele também precisa entender o que é uma recuperação judicial. Não é só deixar para a empresa, né, para o empregador entender ali o mecanismo. Eu acho que todo mundo precisa conhecer, principalmente os credores, seja ele credor trabalhista, quirografário, garantia real, enfim, maiores credores, pequenos credores. Quanto mais as pessoas conhecerem como que funciona o mecanismo de ponta a ponta, mais célere a gente vai ter esse procedimento da recuperação, mais rápido as empresas vão retomar no mercado de forma saudável. Então, conta um pouco para a gente como é que funciona, na visão trabalhista, a demissão do empregado durante uma recuperação judicial. Vamos lá, gente. Primeira coisa, né, que a gente tem que estabelecer é o seguinte. Há um marco divisor, a gente tem um momento anterior à aprovação do plano de recuperação, então todos aqueles débitos trabalhistas anteriores, eles foram negociados, foram colocados no plano, podem ter sido parcelados, pode ter tido intervenção do sindicato, tudo que a gente já conversou. E a partir de hoje, para frente, a gente tem a recuperação judicial. E aí, dentro da classificação dos créditos, esses créditos que começam daqui para frente, eles são considerados créditos extraconcursais. Por quê? Porque eles não entraram anteriormente no concurso de credores, né, dentro do plano de recuperação, e passaram a existir agora, com a continuidade da atividade empresarial. Então, primeira coisa aí que você tem que entender, depois de aprovado o plano, esses créditos que são para manutenção da atividade empresarial têm preferência sobre os demais. Eles são pagos como custos, como investimento da empresa que está ali em processo de recuperação. É o artigo 84 da Lei 11.101. Então, lá está dizendo, né, que de cara vão ser pagos as quantias referidas lá no artigo 150, 151, depois ele vai ter restituição de dinheiro do financiador, que o pessoal agora pode pegar financiamento para viabilizar a recuperação. Aí vai chegar no item 1D, que vai dizer, olha, a remuneração do administrador e seus auxiliares e os créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrente têm que ser pagos aqui. Tá certo? Nessa ordem, nessa organização. Então, todas as vezes que você está ali preparando o plano de recuperação judicial, você tem que imaginar que você vai ter que criar ali um fluxo de caixa específico para custear essa nova fase da empresa. E, em paralelo, você vai criar um fluxo de caixa para pagar o passivo que você negociou no plano. E aí vem a pergunta de sempre, e eu posso dispensar empregado? Pode, meu filho, pode dispensar. A questão é que ao dispensar um empregado durante a recuperação judicial, você vai ter que fazer os pagamentos tal qual estipulados na legislação trabalhista. Então, o que é que diz lá a CLT, né, gente? Olha, dispensado o empregado, você vai ter o prazo de 10 dias para fazer o pagamento. Fim. É o artigo 477 da CLT.
Então, quando você vai lá e faz a dispensa, você tem a obrigação de pagar. Aí agora a gente junta as duas informações. Lembra que eu falei, ó, a gente tem que prever um fluxo de caixa para esses custos da recuperação da empresa e prever lá no plano como é que você vai comprovar, né, também pelo seu fluxo de caixa, pelos seus haveres, né, seus recebíveis, como você vai pagar o passivo. Quando você olha para o atual, você vai ter, se eu dispensar, eu tenho que pagar, mas eu me comprometi aqui prevendo possibilidade de dispensa, redução de quadro, pós aprovação do plano. Aí você vai ter que pagar. Se eu não pagar, o que é que acontece? Sem problema. Reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho. Então, o cuidado que eu acredito que o empresário, a empresa tem que ter na recuperação judicial é visualizar adequadamente quanto é esse, entre aspas, passivo pro futuro, o que é que pode acontecer em termos de dispensa, fazer ali um contingenciamento de valores para ver se tem como manter o pagamento da dispensa do empregado e, se for o caso, que é importante, negociar com o empregado uma rescisão amigável, né, que agora na Justiça do Trabalho a gente pode fazer extrajudicialmente, pode ser uma rescisão por mútuo acordo, em que o empregado abre mão de um pouco, a empresa abre mão de um pouco, e aí eles fazem aquela dispensa nova também da reforma trabalhista, ou você assumir o risco de uma dispensa com justa causa, ou assumir o ônus financeiro de uma dispensa sem justa causa. Esse é o cenário, pessoal. Não sei se Cris tem mais alguma coisa para contribuir, mas a gente tem que estar de olho nesse quadro geral para não incorrer numa falha de planejamento. Porque, olha, gente, é como a gente vem falando aqui, é real centavo. No seu planejamento da recuperação, você sempre tem que estar de olho no real e no centavo do que você coloca. Inclusive, com relação a um possível crédito trabalhista decorrente, derivado de uma dispensa de empregado. Flávio, deixa eu até tirar uma dúvida, né? Vou aproveitar. Tá bom. Você falou assim do artigo 84, inciso 1D, né? Que fala da remuneração devida ao administrador. Ao administrador. Tô com a minha lei aqui para a gente conversar. Você, então, quis dizer, em relação a esse artigo 84, porque, para mim, ele remete mais à falência do que à recuperação judicial. Eu acho que você talvez quis dizer, vamos ver se eu entendi certo, que a empresa ela tem que fazer um planejamento desses créditos, da previsão de pagamento desses créditos extraconcursais, e aí, para você ter uma referência do que são esses créditos extraconcursais, você pode olhar lá no artigo 84, para você ter ali um planejamento para a recuperação judicial. É isso? Exatamente. Eu sempre oriento, né, o pessoal que deseja ingressar com uma ação de recuperação judicial ou extrajudicial para fazer um plano geral, olhando o passado e olhando, como eu falei aqui, esse passivo para o futuro. E é interessante utilizar essas referências da parte de falência, pelo menos é assim que eu faço na consultoria, quando me perguntam, para que a gente tenha uma maior segurança de apresentação aos credores. Eu acredito que esse nível de transparência, inclusive, possibilita ao credor visualizar com uma riqueza de detalhes o que pode acontecer. Né? E aí, se no plano já está lá definido mais ou menos, entre aspas, o que poderia acontecer de pior, fica mais fácil para você fazer a aprovação dele. E especialmente para a classe de credores trabalhistas. Né? Porque ele vai olhar para o passado e vai dizer, olha, você já está devendo isso aqui, mas você quer continuar a empresa. Como é que eu, empregado, que a gente já vem conversando, vou ter segurança para continuar com você? E aí usar o artigo 84 como referência de planejamento, como instrumento de construção da estratégia, me parece bastante adequado. Não, mas faz sentido mesmo, porque agora, com as alterações da lei, precisa ter ali, informando quais são os credores extraconcursais, qual é o valor do passivo tributário, então fiscal, né, tudo. Então você tem que ter ali também essa parte, né, do extraconcursal, já que, por exemplo, o fisco agora ele tem o poder de pedir a falência. Então imagina, o crédito extraconcursal também gera um impacto. Eu acho que assim, gerava um impacto da recuperação judicial para o credor extraconcursal. Então, se o credor extraconcursal quisesse ali fazer a construção de algum bem da empresa, aí sim a recuperação judicial apareceria. Falar, aqui não, porque tem a recuperação.
Agora, o contrário virou assim uma via de mão dupla, né? O credor extraconcursal, por exemplo, o fisco, ele pode pedir ali a falência da empresa no caso de descumprimento daquelas parcelas, né? Do parcelamento tributário ali, do parcelamento que a empresa faz durante a recuperação judicial. Muito bom. Olha só, Cris, a gente tem uma pergunta aí e é bem específico da questão de habilitação que você domina, tá? Olha lá, na dispensa durante a recuperação judicial, eu posso fazer um acordo para habilitar as verbas que seriam posteriores à recuperação, crédito extraconcursal dentro do plano? O que é que tu acha? Crédito extraconcursal aderente ao plano de recuperação judicial, eu acho isso daí tem uma discussão, tá? Então, assim, eu entendo que não cabe. Porque se é extraconcursal, olha o benefício que você tem de não concorrer com os credores. Você não tem o seu crédito dentro de um concurso de credores. Então, essa é a vontade maior, assim, de todos os credores. Ninguém quer ter o crédito na recuperação judicial. Até porque você imagina uma recuperação judicial que tem 1.000 credores, né? Ali a sua parcela, quanto você vai receber, por exemplo, para um pagamento por mês, ele vai dissolvendo, né? Ele vai ali. Quanto mais credores, menor vai ser a sua parcela. Então, se você ser retirado de uma recuperação judicial, é a briga de todos os credores, né? Então, assim, eu não vejo como um benefício um credor extraconcursal querer entrar numa recuperação. Eu não vejo, eu realmente não vejo o que desculpa, Cris, eu acho que ele lembrou agora da alteração que teve, que possibilita uma negociação com os sindicatos da categoria funcional ou econômica, né, dos empregados, para incluir, né, as verbas trabalhistas e prazos diferenciados na recuperação extrajudicial. Né? A alteração legal veio com essa possibilidade de trazer, né, a intervenção sindical, como a gente viu, mais uma hipótese bacana para melhorar aí a ideia de negociação do crédito, né, inclusão do crédito. Eu acho que é artigo 160 é alguma coisa, essa previsão. Realmente eu não lembro. É lá no finalzinho. Vê se você encontra aí na extrajudicial. Na recuperação extrajudicial, né? Eu falei na extrajudicial. Judicial. Mas Não, pode falar. É isso. É isso mesmo. Eu acho que é o artigo 160 ou 161, 62, algo assim. Lá no finalzinho. Tá por ali. 61 para frente, talvez. Né? Vai vendo. Então, assim, a gente teria, né? A gente sabe que a recuperação judicial é uma negociação, né, com intervenção do judiciário, e a extrajudicial é uma negociação entre credores privados. Né? Então, talvez, né, a inclusão desses créditos com parcelamento diferenciado, até créditos extras concursais, a gente pudesse viabilizar através de negociação coletiva com o sindicato da categoria profissional, desde que na extrajudicial. Sim, até porque, apesar de ser um procedimento muito, assim, parecido, né, que tem umas peculiaridades, né, a recuperação extrajudicial. Então, ali é muito mais fácil, né, é muito mais econômico também a recuperação extrajudicial. Porque o devedor, ele vai comparecer em juízo para homologar o plano, né, para homologar aquele acordo que ele já fez com os credores. Então, acaba sendo muito mais econômico. Agora, realmente, na recuperação judicial, um credor extraconcursal querer aderir ao plano, eu não vejo, assim, benefício para ele. É que ele realmente tem que agradecer, não há. Né, que o crédito dele é extraconcursal e correr atrás de... Assim como aqueles com crédito trabalhista de até 5 salários mínimos nos 3 meses anteriores à homologação do plano ou decretação da falência, enfim, também tem que agradecer que o crédito ficou ali, naquele período, né, anterior. Pessoal, queria agradecer aí a presença de Cris, a gente bateu aqui, né, 20 e pouquinhos minutos da live, mas a gente está tentando reduzir para ficar realmente no estilo podcast, e aguarde que na próxima semana, no perfil dela, a gente vai estar sentando para conversar mais um pouco sobre essas questões de direito do trabalho e recuperação judicial e recuperação, aí quem sabe já, né, pensar para o futuro extrajudicial, né, já que surgiu hoje, para a gente manter essa pauta bacana e
conscientizar você da importância de conhecer as duas áreas, né, como o Cris disse, multidisciplinar. Um forte abraço para todo mundo, obrigado a participação de todos vocês, obrigado a Cris. Obrigada, Flávio. Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente aqui também. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar tanto no meu perfil quanto no do Flávio. Vocês fiquem à vontade para tirar as dúvidas, participar também. Então a gente traz ali todos os dias, né, vários conteúdos aí para ajudar vocês ali no campo de batalha, né, no dia a dia, para que vocês fiquem ali entendidos da recuperação judicial e que tenham uma visão multidisciplinar para, de fato, vocês resolverem os problemas durante uma recuperação ou a reestruturação de uma empresa. Perfeito. Pessoal, muito agradecido aí pela participação e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau!